Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é comentando um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de maio. E, bom, eu fiz aquele vídeo de metas, né? Eu não cumpri quase nenhuma, porque teve alguns problemas aí no mês, algumas leituras que eu abandonei. E acabei, né, lendo outras coisas que não estavam no planejamento, mas, na verdade, essa TBR não é tão legal, porque eu tô com tanta coisa pra ler, eu não quero ficar preso. Eu tô pegando os livros aqui, outros, que eu não quero ficar preso a listas e tal. Então, é isso. Bom, eu li 5 livros completos, eu li até o final, do início ao final, no mês de maio. 2 livros eu também considero que eu li em maio, porque eu li mais da metade deles em maio. Por mais que eu não tenha os concluído, inclusive um eu concluí literalmente agora, 1º de junho, que eu tô gravando esse vídeo, e outro já tá quase 60%. Então eu considero que foi a leitura de maio, embora eu não tenha concluído especificamente no mês de maio. Então eu vou falar com vocês de 7 livros que eu li, né, em maio, eu considero esses 7. 2 livros que eu abandonei, que eu comecei em maio e acabei largando, eu vou explicar os motivos. E também um livro que ele tá em andamento, eu não cheguei a ler a metade dele no mês de maio, então será a leitura de junho, mas eu comecei ele em maio. Então, vou falar com vocês das minhas leituras. Aí, vou falar primeiro da minha leitura que eu fiz no Kindle, que foi durante a maratona 24 horas, né? Eu li 3 livros dessa maratona e vou mostrar pra vocês. Ele não tem capas, gente, então, na verdade, eu vou ter que colocar aqui, né? Deixa eu colocar ir para... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí, início. Aqui, ó. Primeiro, na verdade, não. Eu vou falar na ordem, né, que eu li, fica mais interessante. O primeiro livro que eu li no mês de maio foi, no primeiro dia logo, eu li em um dia, foi Flores Partidas, da Karen Slaughter. Bom, esse livro eu li ele em um dia. Eu dei a nota pra ele 4,5. Eu gostei bastante desse livro. Foi uma leitura muito boa, uma leitura que me acrescentou em várias coisas. Bom, esse livro é um thriller, né? Ele vai envolver a protagonista, a Claire, e ela tem alguns problemas com a polícia. Ela tem uma tornozeleira eletrônica por uma lesão corporal, né? Que ela cometeu um crime. E tem todo esse problema aí circulando a vida da personagem. Não que ela seja uma pessoa agressiva, nem violenta, pelo contrário, por conta de algumas coisas que ela fez, aí acabou sendo presa. E ela é casada com o seu marido dela, né, que é o Paul. E tudo bem, né? É uma vida normal, entre aspas. Ela tem um trauma na vida dela, que foi ao desaparecimento da irmã. E, enfim, ela se vê, né? O marido dela, um dia, eles estão lá, ele é assaltado. Eu não posso falar muito, senão já é spoiler. E ela vê uma coisa no computador dele, que ela fica super assustada. E vai querer saber o que aconteceu, enfim. É um livro muito bom, é um livro que te prende realmente na narrativa, não é uma história cansativa. É um livro que você facilmente consegue ler em um dia. Eu li ele rapidinho em um dia e não me cansei, não tive que ler com pressa. É uma leitura super fluida, gostei muito da escrita da autora, a Karen Slaughter. E, gente, tem várias reflexões aqui sobre o machismo, né, sobre... justamente o estupro tem várias coisas muito pesadas, tem vários gatilhos nesse livro, né? Importante ressaltar isso. Mas, sobretudo, é um livro interessante, é um livro que traz uma mensagem, né? Que a gente não pode se blindar, a gente não pode esquecer que existem esses problemas. E, gente, o plot twist não é aquela coisa, nossa, que plot, tá, sabe? Mas é um plot aceitável, é um plot real, realista, é um plot bem dentro da casinha, sabe? Não é aquelas coisas totalmente nada a ver. É um final bem assim, pé no chão. Teve uma coisa bem emocionante também no final. E eu gostei muito como a autora trabalhou essas questões, eu diria até que transcendem nessa questão do machismo para coisa bem mais grave, né? São os efeitos negativos aí do machismo e é uma coisa bem mais comum do que a gente imagina, né? Ele não aborda especificamente violência doméstica, não é uma trama voltada especificamente para isso, é uma outra corrente, uma outra vertente, mas eu não posso dizer porque senão é spoiler. Então, não recomendo que vocês leiam a sinopse também, porque tem uma coisa que acontece tipo na página 100, 200 e tá na sinopse. Eu realmente não entendi. Não recomendo que vocês leiam a sinopse. Inclusive, esse livro tá bem baratinho na Amazon, acho que tá uns R$20. Então, recomendo, é uma leitura bem, bem legal. E é isso, eu marquei aqui algumas coisas, ó. Vale a pena
Primeira leitura do mês foi Flores Partidas. Segunda leitura do mês, então, foi a leitura do Kindle, que eu não sei se está dando para ler. O nome do livro é O Livro Ilustrado dos Maus Argumentos, do autor Ali Al-Moussaoui, que ele nasceu em Bahrein, um país bem desconhecido, para mim, né, que sou ignorante. Enfim, a história, não é história, na verdade, são 64 páginas, é um ensaio, é um livro mais assim, é um livro de não ficção, tá? E ele é um livro que ele fala sobre técnicas, como você identificar argumentos falaciosos, argumentos falsos. Ele fala aqui várias coisas, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Ele fala sobre a falácia da falsa dicotomia. O que seria isso? É uma coisa super atual, que é aquela ideia que só pode, se você não é uma coisa, você é outra. Só são duas opções, só tem duas alternativas. Não considera uma terceira, não considera as duas, não considera nenhuma. É uma coisa ou outra. É tipo aqui no Brasil. Se você fala que é contra o PT, você é bolsominion. Se você fala que é contra o Bolsonaro, você é petista. As pessoas tendem a categorizar as pessoas em duas categorias, por exemplo. Tem um aqui que é bem interessante, que eu não conhecia, que é a argumentação circular. Por exemplo, a pessoa fala assim, você está equivocado, então você está falando besteira. Tipo, a pessoa está repetindo o argumento, né? É um argumento circular, que não anda e não sai do lugar. Tem um bem interessante, que é da falsa causalidade. Por exemplo, ele dá uma coisa e atribui uma causa que não tem nada a ver. Por exemplo, vamos dizer que teve um terremoto no Japão. E vamos dizer também que nesse mesmo dia uma mulher queimou uma Bíblia, sei lá. Aí a pessoa vai dizer, a mulher queimou uma Bíblia, logo isso provocou o terremoto. Tipo, eu só dei um exemplo bem besta mesmo, mas é basicamente essa a ideia. Tem a falácia do falso consequente, tem o apelo ao medo, tem apelo à autoridade relevante, tem uma série, eu até peguei um caderninho e anotei, né, pra usar nas discussões do WhatsApp. E é bem legal, gente, eu recomendo. Esse livro não acha ele físico, eu só encontrei físico ele na Shopee por R$200, mas no Kindle vocês conseguem achar. Esse livro acho que tá R$20 no Kindle. E eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas pra ele. Eu dei 4 estrelas porque eu queria que fosse um pouco mais aprofundado, eu achei um pouquinho raso e poderia trazer mais exemplos também, por isso e tem várias ilustrações também, bem legal. O terceiro livro que eu li, acho que foi o livro que eu li esse mês que eu menos gostei, assim, que foi Édipo Rei. Esse é um livro clássico, é uma peça, na verdade, é bem curtinho, gente. A página tem poucas palavras escritas, então eu li rapidinho, tipo, eu li em 2 sprints de meia hora, bem rapidinho de ler mesmo. É a história de Édipo Rei, né? Uma coisa super famosa. Não posso dizer muito, que eu já acho que vai ser spoiler, mas ele vai falar desse rei aí, o Édipo, e a coincidência que aconteceu na vida dele. E é um livro que reflete, é um livro importante para a história e tal, e ele reflete toda essa questão da teoria da predestinação, que as pessoas acreditavam antigamente, né? Eu não posso falar muito porque, como é um livro muito curto, qualquer coisa que eu fale já vai ser spoiler. Então, bom, vocês têm que saber que Édipo, ele desvendou, né, o enigma da esfinge lá na cidade, no nome da cidade, Tebas, e ele vai se casar com uma mulher, que é a rainha, que é a Jocasta. Mas eu não posso falar mais do que isso, mas tem uma coisa muito inacreditável que acontece nessa história, que é como se fosse uma maldição. É isso, eu não posso falar muito mais, mas eu dei 3 estrelas pra esse livro. Eu gostei, mas assim, nada demais pra mim. Eu sei que é um livro super importante, mas eu gostei, dei 3 estrelas. E 3 estrelas é uma nota boa, não é uma nota ruim, tá, gente? É um livro bom. Próximo livro que eu concluí foi o livro Um Gato Entre os Pombos, da maravilhosa Agatha Christie. Esse é um livro, eu também marquei algumas coisinhas aqui. Esse é um dos poucos livros que eu tinha certeza que era uma pessoa. Eu tinha marcado várias pistas que era a pessoa e não era. Eu fiquei, como assim? Pra mim tava óbvio que seria um personagem, uma pessoa aqui dessa história. E não foi completamente tombado nesse livro. Ele é um livro que ele se passa num ambiente escolar, né? É uma ambientação bem diferente de Agatha Christie. Tem vários personagens, mas o que eu não gostei tanto nesse livro é que o Poirot aparece 70% do livro. Ele aparece nas últimas páginas, praticamente, resolve o caso. Eu acho um pouco forçado e poderia ser um livro sem o Poirot, porque, sei lá, me pareceu bem deslocada a presença dele aqui. Mas é bem legal esse livro, é um livro que eu li rapidinho também. E eu gostei, eu dei 4 estrelas pra ele.
E, tipo, se você for me perguntar qual livro da Agatha eu recomendo pra você ler, eu não recomendaria esse aqui logo de cara, porque tem outros que são bem melhores. Mas é um livro bom, é um livro que eu gostei de ter lido. E é isso, basicamente. Essa capa aqui é horrorosa. Essa edição eu achei no terraço da casa da minha avó. E toda acabada, nem tem sinopse, pra vocês terem uma ideia. É uma edição antigona. Mas a linguagem tava bem tranquila. Eu não vi muito erro de tradução, não. Mas deve ter, né? Porque eu não tô com e-book em inglês pra saber. Vamos lá. E o último livro... Ah, não, tem outro antes desse. Tem a HQ, outro livro. Não é da Agatha, né? Na verdade, as histórias são da Agatha, mas são adaptadas nesses quadrinhos. Que é a adaptação de Morte na Mesopotâmia e o caso dos 10 Negrinhos, no caso, e não sobrou nenhum. E eu gosto muito das duas histórias, mas eu achei que foi um pouco superficial. Eu achei que poderia estender um pouco mais, porque eu já li a de Morte no Nilo, que tem quase 100 páginas, né, HQ. Essa aqui tem cerca de 40, 50 páginas cada uma das histórias. Eu achei um pouco raso, eu poderia aprofundar mais. Mas, e algumas vezes também eu não gostei muito das cores que foram utilizadas. Por exemplo, aqui, eu não entendi essas cores que eles usaram aqui. Mas, enfim, a HQ é boa, conseguiu adaptar com fidelidade, porém, superficialmente. Então, eu também recomendo você ler os dois livros antes, Morte na Mesopotâmia e Não Sobrou Nenhum, e depois ler esse com uma leitura complementar. Eu gostei, dei 4 estrelas também. O que me incomodou mesmo foi essa questão da superficialidade que acabou, né, sendo retratada aqui, algo que eu não senti com a HQ de Morte no Nilo. E olha que Morte no Nilo foi um dos primeiros que eu li também. Então, é isso. E o último, que eu terminei agora há pouco, foi A Corrente, do Adrian McKinty. Eu considero que eu li em maio, porque eu li 75% dele em maio. Então, tá, gente, eu li em maio, terminei agora. E esse é um livro muito, muito bom. Ele começa com a Rachel, que é uma mulher normal. Ela vai levar a filha pro ônibus da escola, né? Até aí, tudo de boa. E aí, do nada, ela tava indo pra uma consulta médica e ela recebe uma ligação de uma pessoa que ela não conhece, uma mulher que ela não conhece, e fala que a filha dela foi sequestrada. E pra isso, e pra ela ver a filha de volta, né? Ela tem que depositar um dinheiro, que seria a quantia do resgate. Até aí, tudo normal, né? Quando acontece um sequestro, tem essa chantagem, né? Esse meio de extorquir o dinheiro da pessoa. Mas ela tem que fazer uma coisa muito louca. Ela tem que sequestrar o filho ou filha de outra família, fazer essa mesma ligação para perpetuar o que eles chamam de a corrente. A corrente é justamente isso. Tanto que na capa, ó, é uma corrente e um balanço. E esse balanço eu acredito que simboliza as crianças, né? Porque a maioria das pessoas que eram sequestradas são crianças. Porque, tipo, todo pai vai querer pagar para ver o filho de volta. E também são alvos mais fracos, né? São alvos mais vulneráveis a tudo isso. A trama é muito boa, a escrita do autor também. Eu li super rápido esse livro, comecei no finalzinho do mês e terminei agora. É um livro super bem escrito, eu gostei muito. O que pecou um pouco pra mim foi o final, eu achei um pouco preguiçoso. O final poderia ser alguma coisa mais... não tem um grande plot twist, assim como Flores Partidas. Mas é um livro bem bom, eu recomendo ele. É um livro, eu dei 4 estrelas, tá? E eu gostei, tem muita gente que fala mal, fala que é uma bomba, não sei o que. Eu acho que foi aquele GF que popularizou esse livro, pintou o monstro dizendo que era ruim. Mas eu não acho, eu acho que é um livro bom. E é um livro divertido também, embora seja um pouco pesado. É um livro divertido, de certa forma. Você quer saber o que acontece com a personagem. Se você estiver passando por alguma ressaca literária, leia este livro. Porque eu acho que é impossível você não ficar preso nessa história. E aqui na capa tem uma mensagem do Stephen King, ó. Essa história é incrivelmente original. Você não vai parar de pensar nela por muito tempo. Então, quer recomendação melhor do que Stephen King? Então é isso, ó. Os livros que eu li esse mês inteiros. Na verdade, tem outro, vou pegar agora, que eu já li mais da metade dele. E eu não concluí, então não posso dar nota nem nada. Mas eu considero que eu li em maio também, porque eu li a maior parte. Que é a autobiografia da Agatha. Eu já estou na parte 7. São poucas partes, tá? São acho que 10 ou 12. E a autobiografia da Agatha, não tenho o que explicar, né? Ela vai falando tudo sobre a vida dela. Eu já tô na parte que ela já escreveu alguns romances, ela já publicou os 4 romances, ela fala dos livros, é muito legal. E em alguns momentos eu acho a leitura um pouquinho cansativa, por isso que eu tô demorando pra ler. Mas olha o tanto de coisa que eu já marquei. Essa mulher é incrível. Eu sou fã da Agatha. E cada vez que a cada página que eu leio desse livro, eu admiro ainda mais o talento dela.
E como pessoa também, ela era uma pessoa maravilhosa. E é isso. Tô gostando muito, não posso dar notas ainda, mas creio que será uma nota bem alta. Agora eu vou falar um pouco sobre os livros que eu abandonei no mês de maio. O primeiro livro que eu abandonei foi Avenida Dropsy, A Vizinhança, que é uma HQ. Aí você pensa, quem é que abandona uma HQ? Bom, essa é uma HQ que ela vai falar sobre todas as coisas de uma vizinhança, de um bairro. Tem todo um conceito por trás. E eu sinto que eu cheguei na metade da HQ e eu não estava entendendo nada. Não estava entendendo qual era a mensagem, não estava entendendo qual era a intenção, não estava... Sabe, não estava conseguindo me conectar. Então, se eu acabasse lendo até o final, eu ia dar uma nota super baixa, eu acho. Mas eu ia dar uma nota baixa. Porque eu não estava entendendo qual era o conceito, entendeu? Por mais que seja um HQ, você tem que ter essa interpretação. Eu não estava entendendo. Então, eu prefiro deixar para outro momento, para eu entender o conceito do autor, que é o Will Eisner, que é um quadrinista super famoso. Então, eu preferi largar por conta disso, porque eu não queria dar uma nota baixa para esse livro. E o outro é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu abandonei porque eu senti que a leitura muito pesada pra mim. Eu tava meio triste, né? Nesses dias eu tava lendo esse livro, eu acabei abandonando. E também a linguagem dele me incomodou um pouco, né? Porque era uma mulher, né? Ela usou uma linguagem antiga, daquela época, 1960. Eu jurava que esse livro era recente. E sei lá, eu não tava me empreendendo muito, eu tava com muitas outras coisas pra ler, mas eu pretendo voltar a ler, tanto que tá marcado aqui, ó. Eu parei bem no comecinho, parei na página 35. Mas eu vou tentar ler de novo, talvez eu não esteja pronto ainda pra ler esse livro, mas deve ser um livro muito bom, porque é um livro bem elogiado, então é isso. E por último, eu vou falar sobre as minhas leituras em andamento, fora o da Agatha, né, que eu considero leitura de maio já. É um livro que eu li 25% dele em maio, que é Rose Madder, do Stephen King. Eu aposto que tinha gente aí se perguntando, cadê Stephen King, gente? Eu não li nenhum livro do King esse mês, mas eu comecei, que esse é o livro da leitura conjunta da Barbie, da Ju e da Duda. E vai ter a primeira live, né, que é os 5 primeiros, que são 10 capítulos. Os 5 primeiros capítulos no dia 8, ou é dia 7. Eu já li os 3 primeiros capítulos. E é um livro que fala sobre violência doméstica, né? E vai ter um toque de terror aí também, da protagonista, da Rose, que ela ficou 14 anos casada com um cara super abusivo, que ele é policial também, o Norman. E um dia ela foge e vai acontecer uma série de coisas. Eu não sei muito porque eu não li, eu só li as 3 primeiras partes. Mas agora que eu terminei a corrente, eu vou voltar a ler, eu tinha dado uma pausa. Vou voltar a ler esse livro, intercalando com o da Agatha. Eu vou ler até a parte 5, provavelmente terminar as 5 primeiras partes. Depois eu vou para a autobiografia da Agatha, eu leio mais umas 2 capítulos. E vou alternando entre os 2 até acabar. E é isso. Eu tô gostando bastante de Rosemary, eu já marquei algumas coisas aqui de rosa. As primeiras cenas já são bem pesadas. Então vamos ver aí qual vai ser o rumo dessa história. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Essas aqui, ó, foram as minhas leituras do mês de maio. E o livro da Agatha também, né? Vou colocar aqui também o livro da Agatha, embora eu não tenha lido ele todo, eu li a maior parte. Então, as leituras de maio foram essas. Espero que tenham gostado do vídeo. Em relação ao número de páginas, eu li 1.500 e pouquinhas páginas. Não foram muitas, tá? Comparado com os outros meses. Mas é porque maio eu tava com outras questões. Tava estudando mais agora também. Eu já tava estudando bastante, mas agora eu tô estudando mais ainda. Porque, né, o Enem tá batendo na porta já. Daqui a pouco a gente pisca, já em novembro. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe para eu ganhar mais inscritos. E é isso, gente. Até mais.